Olá, me chamo Juliano Luiz Baumgarten, fui acadêmico do curso de História da Universidade de Caxias do Sul no período de 2009 a 2013. Fato bem curioso contextualizar isso que a gente vive. O semestre que eu entrei, a gente teve alguns dias de aula adiada por conta da influenza, a gripe H1N1, que estourou bem naquele período. Eu fui professor da rede estadual durante 3 anos e meio, exerci também trabalhos voltados com a questão de patrimônio, de memória, escrevi um livro contando a história do Ser Brasil de Farroupilha, clube aqui da nossa cidade, construí o mini memorial. Então tive alguns trabalhos, mas hoje não atuo na área como docente, atuo na área de gestão pública com políticas de juventude. Todos os dias eu pegava o ônibus e ia para a Universidade de Caxias do Sul, então às vezes não é nem tão distante, mas às vezes a gente pegava um trânsito e às vezes a gente se perdia no trânsito ali na frente do Bloco H, com muita conversa, muita distração. E lá pelas tantas, eu era um gurizão assim, sem noção de muitas coisas e sem direção. O curso de História foi muito importante para mim porque ele me transformou, primeiro na questão do conhecimento e segundo como cidadão, com autonomia, com pensamento crítico, com postura, com visão de mundo, realidade. Então isso eu devo muito ao curso de História, então ele foi muito importante. Não só por isso, mas também pelas portas que me abriram através de empregos e as diversas amizades e parcerias que eu construí e levo até hoje. Teve várias disciplinas legais. As chatas do curso eram geralmente as pedagógicas, que a gente tinha que fazer, e aí pegava uma gurizada assim, tipo triavoada, que não tinha noção, sabe? Então a gente via muita ilusão naquilo que se falava. Mas as cadeiras, as disciplinas que eu mais gostei, sem dúvida, foi História Contemporânea 2, que foi o que me levou a cursar esse período contemporâneo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, ditadura militar, Era Vargas, História do Brasil 13, então, também, e Rio Grande do Sul. Então essas foram as disciplinas, as principais, que me fizeram com que eu gostasse e quisesse estudar. Professores, a gente teve muitos professores bons, tanto em questão de auxílio na questão de conteúdos, mas que de certa forma a gente guarda. Daria para citar vários. Então, no geral, a grande maioria dos professores do curso de História foram sempre muito bons professores didáticos, teóricos, e que com certeza a gente aprendeu muita coisa. A gente também teve muitas histórias para contar num contexto. Bloco H, ao redores, são as pessoas que estão sempre no tumulto, sempre no bolo. E eu fazia parte disso. Toda manifestação, todo fuzuê que dava, eu tava. Ou tava lá para ajudar, para botar pilha, vamos usar essa expressão, ou tava puxando a frente, eu tava também junto para onda. Vamos lá para aquele momento. São muitas as histórias. Tinha um colega que a gente ficava discutindo muitos assuntos, tinha um colega e ele brincava que o curso de História sem o Juliano, sem eu, era que nem se fosse a Páscoa sem o coelhinho. Eu lembro e me dá vontade muito de rir, porque vem muitas memórias, ativa muita memória. E são muitas as histórias, mas uma que eu me lembro que um dos professores da aula de uma disciplina de segunda-feira à noite, a gente teve 2 feriadões. E aí lá pelas tantas a gente comentou, tá, e aí, vai rolar semana que vem? Eu não sei se ele brincou, ele falou sério. E ele disse, não vai ter aula. E aí ele era de uma outra cidade distante, ele vinha só naquelas noites para
para dar aula, e ele acabou vindo, e durante a semana a gente trocou alguns recados no UX Virtual, a turma, e eu disse, não precisa vir, o professor estava lá e disse que não tinha aula, então eu cancelei a aula por UX Virtual, mas sem querer, sem maldade. Foi muito engraçado, ele queria meu couro, né, mas passei com 10, bom aluno. Qual que é a importância do historiador no momento? O historiador é aquele que tem a capacidade de abrir os olhos enquanto a gente vive em meio a uma cegueira coletiva. O que a gente vê? Os extremos se aflorando, crescendo, ganhando espaço, o totalitarismo, na questão do pensamento e coisas muito fortes. E o historiador, ele é aquele chato que vai botar o dedo na ferida e ele vai falar coisas que a população não quer e não gosta de ouvir. Porque, infelizmente, muitas das coisas são que nem o complexo da viseira do cavalo, que tu só enxerga para frente. No momento que tu tira a viseira, o cavalo consegue olhar para o lado. Então, o historiador, ele tem o papel de ajudar a sociedade a lembrar do que aconteceu para tentar não repetir. E nesses momentos de afirmação, de negação da ciência, que a gente sabe cada dia mais como que essas pessoas, esses cidadãos que protagonizam uma série de eventos patéticos, eles ou mataram a aula de história ou não prestaram atenção. Então é muito importante o nosso papel, nosso dever enquanto historiadores. O curso de História, ele é simbólico não só pelo tempo de duração dele, mas pela importância da região, porque ele foi o pioneiro e a gente precisa que se mantenha de pé um curso de História, porque além da gente renovar na questão da categoria de professores, a gente tem a própria questão da importância dessa multidisciplinariedade. E a história é fundamental. A história está em tudo que a gente vive. Não é coisa de velho ou coisa que passou museu, não. Isso é ignorância das pessoas que falam. Então o curso é muito importante para a região porque ele trouxe vários pontos de resgatar a memória, de preservar os patrimônios que durante muito tempo voou assim. O pessoal nem levou aí, sabe? Deixou correr. Então, meu pequeno relato era isso. Parabéns ao curso de História, parabéns ao grupo que está organizando esse trabalho. Nos vemos por aí. E se precisar passar do pós-pandemia, bora lá pro H, dar uma proseada e era isso. Bora, gurizada!